Salve, rapaziada, aqui é o Ryan Santos, direto do Mar Mediterrâneo, mais precisamente na Barceloneta. Aqui era o meu antigo prédio, o Hotel W. Hoje eu vou mostrar para vocês por que, da perspectiva europeia, o Mundial flopou. Ok? Eu entendo que vocês estão me cancelando dizendo o Ryan tira casaco e bota casaco. O Mundial flopou, mas é o melhor produto. E você está assistindo os jogos. É isso, eu trabalho com mídia, então eu tenho que gerar mídia. Obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Cada clique seu, eu ganho 1 centavo de real. Aí, você vê o tamanho do canal e tal, mas é isso. Rapaziada, é o seguinte. Eu tenho alguns itens numa lista que provam que o Mundial flopou. E eu vou começar com a minha própria vivência. Eu tenho esse apartamento em Barcelona. Eu fui pra rua ontem procurar lugar para assistir o jogo. Teve o jogo do Borussia às 9 e o Fluminense à meia-noite. Rapaziada, estava passando o Europeu Sub-21 e não estava passando o Mundial. Inclusive nos bares de esporte, que as pessoas vão lá para assistir futebol, nenhuma televisão estava passando o jogo. E aí, o que aconteceu? Cara, a FIFA criou esse produto, ninguém mordeu a isca. E eu expliquei no vídeo anterior que a DAZN, travestida de fundo soberano do governo da Arábia Saudita, comprou os direitos e passou isso para o mundo todo de graça. Ok? Só que, como a gente sabe, nada é de graça no mundo, a FIFA entregou a Copa para a Arábia Saudita. O sentimento que passa tanto na mídia, quanto nas ruas, quanto nas torcidas europeias, é que esse torneio não vale porra nenhuma e ele está não equiparado ao Mundial de dezembro, não. Está abaixo. Ele está equiparado àqueles mini torneios de verão que jogam nos Estados Unidos. International Champions Cup. Eles pegam um estádio de futebol americano lá, enche esse estádio, coloca o time da base do Barcelona para jogar contra o time da base do Manchester United e todo mundo sai feliz. Esse é o sentimento aqui. Agora eu vou passar um vídeo para você que chamou muito a minha atenção. Vou botar para cá, porque a minha luz está aqui. Caralho. Aí, ó. Esse aqui é o Vitinha e o Nuno Mendes nas ruas de Beverly Hills, Los Angeles, ó. Português. Oh, volta. Português. Eu sou do Egito. Nuno. Vitor. What do you do? Cara, matou aqui. What do you do? O cara perguntou, what do you do? Aí ele falou, holidays. Aí ele, no, what do you do for work? Play football. Ok? Só essa resposta entrega. Vitinha e Nuno Mendes dizendo assim, ó, holidays. Eu estou em Los Angeles por holidays. Estou de férias em Los Angeles. Foi pego. Disse que está de férias, sendo que ele está lá trabalhando, porque dali a 2 dias ele tinha um jogo contra o Botafogo. Terceira coisa, o PSG entrou com metade do time reserva. Só trouxe a cavalaria faltando 20 minutos para acabar. Okay? Quarta coisa, efeito Cobreloa. Você que tem um pai flamenguista, pergunta para o seu pai o que foi o Cobreloa, 1980-81. Basicamente, o Flamengo jogou uma final contra um time do Chile e no primeiro jogo eles quebraram o Zico, acabaram com o Zico. No segundo jogo, o técnico do Flamengo botou um cara chamado Anselmo. O Anselmo entrou em campo, acho que deu um soco no chileno e foi expulso. Só que ele entrou em campo só pra ser expulso. Tipo, ele foi mandado fazer isso. Rapaziada, eu não sou bobo não, tá? E eu torci muito pro Flamengo contra o Chelsea. Quando o Nico Jackson entrou em campo e 1 minuto depois ele foi expulso, eu logo lembrei do Anselmo do Cobreloa. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui.
Tem alguma coisa errada aqui. Tipo, não faz sentido um jogador do primeiro escalão, jogador de Copa do Mundo, do primeiro escalão mundial, fazer um papelão desse. Tipo, é meio que um comportamento de quem tá querendo entregar e entrar de férias logo. Quarto item. Eu tenho um camarada que está jogando esse Mundial de Clubes por um desses times grandes aí, que eu não vou falar qual é, não vou dar pista para não entregar o cara. Ele falou exatamente isso. A vibe no vestiário é de, cara, eu quero perder logo para entrar de férias logo. Porque ano passado não teve férias quase, porque teve Eurocopa e Copa América. Esse ano não vai ter férias por causa do Mundial. Ano que vem também não vai ter férias por causa da Copa do Mundo. Então, essas pessoas que estão representando os grandes times nesse Mundial, eles querem entrar de férias logo. E aí, qual é o papo dentro dos vestiários? A motivação é o bicho. É o dinheiro. Ok? Que os jogadores vão ganhar extra por estarem ali. Só que, para muitos desses jogadores, se você pegar esse bicho e dividir por 25, acaba sendo uma mixariazinha para, tipo, um jogador que ganha salário alto. Não posso falar os nomes aqui, senão vou me fuder. Mas assim, vamos lá. Vamos dizer que você tem um milhão para receber. E aí você tem que dividir esse 1 milhão para 25 pessoas. Opa, 40 mil. E tem que pagar imposto nos Estados Unidos que leva lá 50%. Porra, 20 mil? Por 20 mil você não joga, você fica em casa, descansando. Esse que é o conflito de interesse dentro dos vestiários. Entendeu? E o comportamento do Nico Jackson contra o Flamengo meio que entregou isso. O Borussia Dortmund colocando os jogadores para assistir o primeiro tempo do vestiário, porque estava calor, 34 graus, meio que foi assim, vai se fuder Mundial de Clubes. Foi um desrespeito não só ao adversário, Mamelodi Sundowns, mas um desrespeito ao futebol. Você colocar os seus reservas para assistir o primeiro tempo de uma televisão dentro do vestiário. E, na verdade, eles não eram os reservas, eles eram os titulares, porque o Borussia entrou com os reservas em campo. Ok? Então, o PSG entrou com 6 jogadores reservas contra o Botafogo. O Chelsea cavou uma derrota contra o Flamengo. O Borussia entrou com time reserva. O Inter ontem contra o Urawa, nenhum daqueles jogadores... não, teve o Lautaro e o Mkhitaryan. Só o Lautaro e o Mkhitaryan jogaram a semifinal contra o Barcelona. O resto era só jogador reserva. Só reserva. Então a gente falou do Inter de Milão. Real Madrid. Cara, o Real Madrid colocou o maluco do filial para ser o camisa 9. Ele fez até gol. Entendeu? Mas, tipo, na hierarquia tem Mbappé jogando de 9, aí depois, às vezes, colocam o Vinícius de 9, aí depois colocam o Rodrigo de falso 9. A quarta opção é colocar o Endrick, e ele seria a quinta opção. E o que a gente tem de informação aqui na Espanha é que o Mbappé tá dando migué. Ele está, tipo, foi dito que ele tinha uma gastroenterites, que é diarreia, mas é migué do Mbappé porque ele não quer jogar. Mesma coisa do Dembélé. Que se você parar a pensar, são os 2 maiores jogadores desse torneio. Você pode falar do Vini Júnior, mas, cara, esse último ano, Mbappé e Dembélé jogaram mais que todo mundo. Ok? E os 2 maiores jogadores estão dando migué, eles estão boicotando, e a mídia tradicional está encobrindo isso. Eu só tenho essa informação porque eu assisto alguns canais da mídia paralela aqui da Espanha e tal, os caralho. Então a gente já tem, vamos lá, deixa eu pegar minha lista, minha colinha aqui. Já falamos do Mbappé boicotando, do Dembélé boicotando, do efeito Cobreloa com Nico Jackson, do Borussia com time reserva, do Inter com time reserva, do PSG... E ainda tem o presidente da Liga, Javier Tebas, que é o presidente da La Liga, não é o presidente da Confederação Espanhola de Futebol, dizendo que, se depender dele, esse Mundial nunca mais acontece. Outro fator foi que tem um processo aberto contra a FIFA pelo sindicato, sei lá o nome dessa porra, sindicato de jogadores, exatamente para meio que dizer, FIFA, você não tem a autoridade e o direito de me fazer trabalhar por um mês mais. Já estou overworked. Então,
O que eu quero dizer com essa flopagem que eu descrevi nesse vídeo? São muitos sinais que mostram que não há interesse fora da América do Sul. O produto mundial foi muito bom para a gente que é brasileiro e para os argentinos. E quem está em mercados subalternos e vendo os grandes Golias caírem para o Davi, tá muito legal. Tipo, o produto em si é muito bom. Como eu falei em outro vídeo, o produto é melhor que o da Copa do Mundo, porque tem 4 Brasis. E, querendo ou não, a gente pode estender para 6 Brasil, porque a gente está torcendo para time argentino também. Só que a pica principal é a durabilidade desse produto. Por quê? Porque se os europeus estão de migué, inventando lesões, colocando o time reserva, simulando cartões vermelhos, para saírem de férias mais cedo, porque, cara, eu acredito que algum desses favoritos aí vai cair na primeira fase já. Okay? Seja o Atlético de Madrid ou o Porto, o pessoal quer entrar de férias. E aqui na Europa tem essa corrente de que, cara, essa porra tem que acabar. Esse Mundial não pode acontecer daqui a 4 anos. Porque é prejudicial para o branding do futebol europeu, Champions League, UEFA, tão prejudicial para o branding do futebol europeu que as mídias locais não estão cobrindo. Elas não só não estão transmitindo, elas não estão cobrindo. Não tem matéria nos jornais sobre esse Mundial. É um boicote não só dos jogadores, nem das instituições, mas dos jornalistas também. E eu entendo porque eu tenho veículo e acontece assim, tipo, opa, se eu falar mal da CBF, eu corro o risco de não ser credenciado para o próximo evento. Então, o que deve ter acontecido aqui na Europa? Se você cobrir e dar atenção para esse Mundial, jornalistinha, beleza, mas não queira se credenciar para a Champions League ano que vem. Esse jogo de jornalismo é mais ou menos assim. Então, rapaziada, cara, do ponto de vista sul-americano e do ponto de vista de produto, esse Mundial é legal pra caramba. Do ponto de vista de dinheiro, a FIFA ficou no prejuízo, ok? Porque não vendeu os direitos, não vendeu patrocínio. Você vê lá na beira do campo, é só Bank of America e PIF não é patrocínio, é um investidor, tá? Então não teve retorno, um retorno operacional. A mídia dos países principais não está cobrindo, e nem a própria mídia dos Estados Unidos. Eu vi um vídeo do Tomer, ele também foi para um sports bar lá e não estava passando a FIFA World Club Cup em nenhum lugar. E geralmente quando tem torneio de futebol nos Estados Unidos, passa na ESPN, passa na Fox Sports, ou passa na ABC. Passa futebol nos Estados Unidos, passa sim. Passa na Telemundo, mas não tá passando agora, não tá passando, ok? Então, sim, houve um boicote da mídia, houve um boicote das instituições, um boicote dos principais jogadores, leia-se Dembélé, Mbappé e talvez outros mais que a gente não sabe. E essa informação de um jogador próximo a mim, que alugava um apartamento lá em Paris, próximo a mim, dizendo que no vestiário tá todo mundo meio que querendo perder de propósito para ir de férias logo. E que eles estão ali pelo dinheiro, só que o bicho, para certos jogadores que ganham mais, aquele bicho ali não vale a pena para ele. Entendeu? E essa informação que eu recebi do vestiário, ela casa de encontro ao cartão vermelho que o Nico Jackson tomou contra o Flamengo. Entendeu? Eu acredito que há possibilidade de um clube brasileiro jogar isso aqui, ganhar isso tudo. Há possibilidade sim. Ponto e vírgula. Vai ficar com aquele asterisco igual o Palmeiras de 51. Porque vão dizer assim, ó. E os próprios europeus vão dizer isso. Os caras estavam de férias. Os caras jogaram de sacanagem pra ir embora cedo, perder rápido. Houve boicote no vestiário. Houve boicote da mídia. Então aquele título não vale tanto. Beleza? Vou ficar por aqui. Eu quero saber o que você acha disso daí, de tudo que eu falei. Da perspectiva europeia
do flop do Mundial. Eu vou ficar por aqui porque eu vou à praia agora, ó. Não é chroma aqui, não? Que é o mar ali, ó. Eu vou à praia aqui em frente mesmo. Valeu, tamo junto, rapaziada. É só o começo.